Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da AND. E no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial, aceitou o nosso convite para estar aqui falando do seu Detran. Está aqui com a gente Diego Aragão, do Detran de Roraima. Seja bem-vindo, Diego. Eu que agradeço o convite, primeiramente iniciar parabenizando pelo evento. A AND, em parceria com o Detran Paraná, está proporcionando dias de debate muito intensos, debates técnicos que realmente estão discutindo aqui o futuro da nossa mobilidade, o futuro do nosso trânsito, e parabenizá-los também pela beleza do estado, pela beleza da cidade e pela acolhida aqui do povo paranaense. Obrigado. Diego, uma das suas primeiras falas como presidente, né, foi sobre retornar os projetos de modernização, com enfoque na humanização de serviços, né? E a gente quer saber quais ações hoje estão em andamento, o que vocês têm ali trabalhado nesse sentido. A gente tem um mapeamento, né? Eu já sou servidor de carreira, então já tive a oportunidade de estar à frente de uma diretoria de veículos e habilitação em um passado recente, e lá a gente iniciou o projeto do Renavan Digital. Então, em que consiste? Hoje o nosso estado, como a maioria dos estados e até a União, adota para os processos administrativos o SEI, né? Aquele Sistema Eletrônico de Processo Administrativo. Mas aí era contraditório. O Estado, o Detran, na parte administrativa, usar um processo eletrônico e na atividade fim dele, ainda usar papel. Então, hoje, o Detran Roraima ele tem um Renache, a parte de habilitação totalmente digital, né? Provas teóricas em tablets, prova prática também, e do lado de veículo, que foi o grande avanço. Hoje, o nosso sistema ele é acessado também pelos despachantes credenciados. Então, hoje, você pega toda a parte de veículos, o despachante para o escritório dele, ele dá entrada. Faz ali digitalização, coloca o PDF no sistema, escolhe o serviço que quer, é gerada a taxa e dali ele manda para a etapa interna do Detran, que é a conferência, a finalização e emissão do documento. E agora a gente está iniciando aí, né, de forma embrionária, um projeto de transferência digital, propiciando isso tanto para o despachante usar no seu escritório, onde vai iniciar desde a assinatura da TPVE pelo comprador e vendedor, como também disponibilizar a população, né? Estamos quase já divulgando a portaria e vamos dar início a um processo de credenciamento e esse é o intuito, né? A gente tem um tempo muito corrido, a gente tem nossos afazeres e o trânsito faz parte da nossa vida. Então, para tentar tirar, vamos dizer assim, essa pressa no atendimento do Detran, de a pessoa ter que estar lá, a gente quer e está fazendo aos poucos, né? Lógico, tudo dentro, toda mudança, principalmente tecnológica, é um impacto, né? Uma mudança de cultura, de que a gente possa, de casa, o usuário, acessando nossas plataformas digitais, fazer ali o serviço, respeitado a característica técnica de cada um, mas se o máximo que ele possa fazer sem sair de casa, esse é o nosso ideal. Não é que o usuário não é bem-vindo ao Detran, pelo contrário. Mas a nossa ideia é prestigiar a praticidade e também a economia de tempo que o usuário terá para buscar o serviço do Detran, né? Então esse é o foco da nossa gestão, e de uma forma humanizada. Que não fique uma forma robotizada, que não fique uma forma fria e que o cidadão se sinta acolhido também até pelos meios digitais de atendimento do Detran. Não sei se essa foi uma realidade do Detran de Roraima. Aqui no Paraná a gente viveu isso, mas acho que a pandemia forçou um pouco essa virada de chave do serviço de autoatendimento, até propriamente da digitalização dos processos. Isso também foi um impacto lá para você? Talvez a virada de chave tenha sido... Com certeza foi. Porque a gente, sempre eu falo, quando eu tenho oportunidade, olha, o trânsito, ele é regulamentado a nível federal, a nível nacional. Então, aquela resolução do CONTRAN vale para o Brasil todo. E a gente começou a encontrar dificuldade de certos temas na pandemia, porque eram temas regulados a nível nacional. Tanto que o CONTRAN, de forma urgente, fez umas deliberações que depois foram referendadas no período pandêmico. E nós tivemos que se reinventar da noite para o dia. Não é como agora você consegue planejar, é um avanço, lança um aplicativo, lança isso, aquilo. Não. Nós tivemos realmente que criar e-mail, os despachantes já mandaram digitalizado, o cidadão poder fazer de uma forma remota, ainda, lógico, muito precária, às vezes com uma regulamentação muito mínima, só para dar segurança ali para o servidor e para o usuário, mas realmente foi a virada de chave. Foi um desastre para a humanidade, lógico, mas de tudo a gente tem que tirar uma boa experiência. E eu acho que o serviço público foi isso, foi mostrar
que o atendimento remoto, o teleatendimento, ele é viável em todas as áreas do direito público, inclusive no trânsito, né? Resguardadas proporcionalidade. Um agente de trânsito, lógico que não tem como fazer uma blitz home office, né? Não tem como fazer assim, mas já tem a tecnologia a seu favor, que pode ter câmera de monitoramento, tá numa base ali, numa central, monitorando o trânsito, né? Também a vistoria. Não temos uma vistoria ainda online, no sentido de estar fazendo da casa do cidadão a legislação, não avançou ainda esse ponto. Mas, no geral, nós tivemos que se reinventar. Aí, como eu disse, da noite para o dia. Não teve tempo para se planejar, fazer não. Foi as coisas acontecendo, aqueles decretos de restrição saindo, aquelas relatórios da Organização Mundial de Saúde saindo e a gente tendo que correr e se adaptar, né? Perfeito. Presidente, numa das falas anteriores, o senhor comentou que é servidor de carreira, né, do Detran lá de Roraima. Passou por diversos setores, né? De que maneira ter passado, né, pelas diversas áreas no Detran contribui para a posição que o senhor está hoje, né? E inclusive para a tomada de decisão, né? Porque conhece a fundo o órgão, né? Desde as bases, né? Do atendimento, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Eu entrei no Detran com 18 anos recém-completados, em 2004. Agora, dia 1º, eu fiz 21 anos de Detran. Eu e uma grande turma, que o Detran até hoje só teve 2 concursos, o nosso e um mais recente. Então, essa experiência é muito válida. Ninguém é dono da verdade. Eu não tenho isso pelo fato de ter passado em vários setores, me achar o dono da verdade, me achar melhor do que meus técnicos, do que meus colegas. Não, mas serve como você falou. Eu já fui da parte de licitação de compras, já fui agente de fiscalização de trânsito, já fui coordenador de Renavan, fui consultor jurídico, respondi por algumas diretorias, fui por 2 vezes diretor de veículo e habilitação. Então, assim, ele dá, lógico, uma bagagem, né, uma propriedade para falar de determinados assuntos. Mas eu sou muito aberto e receptivo a ideias. A gente tem uma equipe técnica muito boa, né, colaboradores que vivem o Detran, né, que vestem a camisa do Detran. E eu não fecho as portas para eles, né? Como eu disse, não sou dono da verdade. Então, às vezes, você tá com uma ideia ali, você tá só com ela, não tem ninguém para... Você chama um técnico ali num despacho, você começa, eu tô com essa ideia, e ele... eu vim em tal lugar, eu tenho um negócio que é parecido, um projeto que dá para compor com esse, bora tocar para frente. Então, a gente compõe as ideias, né? Mas me dá uma segurança, sim. Não me dá um conforto, que a gente não pode estar na zona de conforto, mas me dá uma segurança que algumas decisões... eu tomo de forma muito, muito pensada, porque eu já tive na outra ponta. E eu sempre falo também nas minhas entrevistas, o meu senso de responsabilidade aumenta muito. Porque se eu fizer uma má gestão ou eu tomar um ato impensado agora, amanhã, quando eu deixar de ser presidente, eu vou estar lá na ponta como técnico e posso estar sofrendo a consequência de uma decisão mal tomada no passado por mim, quando estava à frente do órgão. Exatamente. Então isso é o que eu todo dia, toda medida, toda... coisa que eu vou formular ou tomar, de baixar um ato administrativo, de tomar uma decisão, até verbal, né, diante do dinamismo, eu penso nisso. De eu não poder ser uma decisão mal tomada e eu amanhã ser vítima da minha própria decisão, né, no ponto de vista de não ter um caráter técnico, essa decisão não ter sido pensado ou ouvido o corpo técnico para tomar aquela decisão, né? Perfeito. A gente fala... A pauta hoje é muita tecnologia, né? A tecnologia nos Detrans, enfim, na sociedade, como ela vem adentrando no nosso dia a dia. Mas acho que você falando de Detran também tem um outro ponto, que é um pilar que a gente não pode deixar de falar aqui, que é a questão da educação no trânsito, que é o Penatrans, né? O Plano Nacional de Mortes, para reduzir o número de mortes. O que tem sido feito pelo Detran lá de Roraima em relação à educação de trânsito, ao Penatrans? Você tocou num ponto aí bem crucial. Hoje no Detran, a gente está investindo, lógico, nós temos as campanhas de Maio Amarelo, agora estamos se avizinhando a Semana Nacional de Trânsito, nós temos um programa de palestra recorrente em empresas que nos solicitam, escolas públicas, enfim, em outras secretarias, mas o nosso investimento hoje está naquela pessoa que está formando o seu conceito de cidadania, que está formando a sua personalidade, que é o nosso jovem. Então hoje a gente tem o projeto Jovem Condutor, que é uma aplicação da resolução 265 do CONTRAN, que nada mais é do que uma capacitação durante o curso do ensino médio, né, que é passada a parte de noções de trânsito, de teórica de trânsito, que aquele cidadão, quando ele completa 18 anos, aquele certificado já dá direito a ele ingressar direto na prova teórica para a CNH. Lógico, com os exames médicos, psicológicos, tudo normal, mas ele pula aquela etapa da capacitação teórica, porque ele teve em sala de aula durante o ensino médio dele. E a gente implantou agora, recente, vamos estar lançando oficialmente na Semana Nacional de Trânsito,
o CNH Web, que é o quê? A continuidade. Porque hoje, um jovem que ele está no seu curso natural da sua vida acadêmica, ele termina o ensino médio com 16, 17 anos. E aí? Como manter ele vinculado ao projeto, tá se atualizando até completar os 18, atingir a maioridade e poder dar entrada no seu processo. A gente lançou a CNH Web, que é um aplicativo só para esse público do jovem condutor, que ali ele vai estar assistindo o podcast do programa, nós temos semanal do CNH Web Podcast, ele vai estar se atualizando. A legislação de trânsito vai atualizando para ele estar consultando. Tem uma IA que ele pode tirar as dúvidas. É uma infração, não é uma infração, é punível com o que ele conversa com a IA do aplicativo. E tem simulados, testes, que inclusive aquilo ali vai gerando uma pontuação que lá na frente, no nosso programa de CNH Cidadã, nós vamos disponibilizar, já é disponibilizado, vamos aumentar na próxima turma, as vagas da CNH Social, como dizem que a nossa é a Cidadã, vagas para quem saiu desse projeto. E nós vamos usar a meritocracia, o ranking de quem tem a pontuação do uso do aplicativo. A pessoa não vai precisar contar com o fator sorte. Ela vai fazer o mérito dela de ali. Os primeiros vão ser os primeiros contemplados com a CNH gratuita, né? Então, hoje a gente é o nosso carro-chefe. Estamos aí amadurecendo um projeto também para o 6º ao 9º ano, que é importante, né? Antes de entrar nesse jovem condutor, a pessoa já passa ali pela noção, pela formação. E nós temos também esse projeto de inclusão, que é a CNH Cidadã. Apesar de estar em tona agora devido a essa lei federal, a nossa lei desde 2015, regulamentada em 2019 pelo atual governador, e a gente está aplicando já a segunda turma desse projeto, né, que é uma inclusão social. A CNH hoje ela não é um simples documento. Ela lhe insere no mercado de trabalho, ela lhe qualifica, que acaba reduzindo o número de acidentes de trânsito, acaba diminuindo a lotação dos leitos hospitalares, o gasto de saúde pública com trauma, porque hoje a maioria é ocupado por lesionados, por vitimados de acidente de trânsito. Então ele passa por todo um fator de social, de saúde, né, é uma política pública fantástica. Perfeito. O senhor comentou diversas ações que o Detran já vem realizando, mas pensando no futuro, cabe mais ainda, né? Como que você imagina o Detran para o futuro, né? Com questão de desenvolvimento tecnológico, né? Com a implantação de novos projetos, né? Aquilo que ainda desafios que precisam ser superados ainda. Não, sem dúvida. A gente, paralela a isso tudo, a nossa atividade fim, nós temos a nossa principal peça do quebra-cabeça, que é a nossa parte funcional, nossos servidores. Então, a gente também se preocupa com a valorização e capacitação. Nós desenvolvemos projetos permanentes de capacitação de servidores, né? Temos a questão de legislação PCCR, que a gente está tramitando uma alteração que busca reparar algumas situações aí que estão há anos sendo aguardadas pelos servidores. Então, eu acho que é um contexto. Você tem que ver a parte funcional, tem que valorizar o seu servidor, aquele que mete a mão na massa, que faz acontecer, mas também eu procuro sempre, nessas oportunidades que tem, conhecer novas tecnologias, novas facilidades, novas plataformas de serviço, coisa que realmente facilite a vida do cidadão. Apesar de a gente ser um estado pequeno, uma cidade teoricamente pequena, mas ninguém quer estar perdendo tempo, como eu falei. Então, o que eu vejo a médio e curto e médio prazo é a intensificação de investimentos na educação para o trânsito e também de segurança viária. Nós temos um corpo muito dedicado e muito competente de agentes de fiscalização de trânsito, que também são pessoas que vestem a camisa e estão ali, às vezes, em condição, num sol, numa chuva, correndo risco, às vezes, né, devido a algum fato ocorrido durante sua função e sempre trabalhando naquela atenção. Eu também tenho a intenção de valorizá-los no sentido de tanto de capacitar, como na parte de equipamentos, viaturas, estrutura para trabalho, tecnologia também a serviço da segurança viária. E é um projeto também que a gente está construindo para melhorar essa estrutura para eles que estão lá na ponta levando o nome e a imagem do Detran, né? Excelência, né, Nilson? Passou super rápido aqui, a gente tem um tempo curto, né, de fala. Presidente Diego, a gente chega ao final da conversa, a gente quer agradecer por você compartilhar dessa tua trajetória, dessas experiências, né, do Detran de Roraima e dos rumos que o Detran de Roraima está seguindo. Eu acho que para nós é muito importante esse conhecimento, porque a gente sempre brinca aqui, né? Tudo que é bom a gente gosta de copiar, né? E para fechar, que a gente gostaria de deixar a palavra final, né, para você. Se tiver alguma pergunta que a gente não fez e você queira responder, sinta-se à vontade para a gente fazer a conclusão aqui da nossa... Mais uma vez agradecer a oportunidade, parabenizar, né, a direção do Detran Paraná e seus servidores, que a gente sabe que esse evento não é feito só pela diretoria, né, e todos estão envolvidos. Você vê aqui
satisfação no rosto dos servidores do Detran Paraná em estar recebendo esse grande evento. Parabenizar o Gival da ND também, que está encampando esse evento. E é exatamente isso. É a troca, esse evento ele vai muito além dos painéis, vai muito além de a gente estar revendo os amigos. Nós temos debates técnicos. Você acaba ali no famoso network, pegando referência. Estou com um problema no segmento de leilão. Eu digo, eu estou com o meu sistema avançado. Vá lá conhecer. Eu na CNH, projeto social, a minha seleção está fluindo, está sendo rápido. Opa, vou lá conhecer. Sempre nessa busca incansável de melhorar o serviço à população. Então, muito obrigado pela oportunidade. O Detran está de portas abertas. Eu quero, inclusive, convidar quem tem rede social, seguir o Detran Roraima, @DetranRR, no Instagram, nosso site www.detran.rr.gov.br. Lá tem um pouco do nosso histórico, um pouco dos nossos serviços e estamos à disposição de toda a sociedade paranaense e brasileira para essa troca de experiência. Perfeito, muito obrigado. Agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que acompanharam esse podcast até aqui. Estes e outros episódios, né, podem ser acessados, né, lá no nosso @Associação Nacional, Associação AND, né? Agradecemos e até o próximo. É. Tchau, tchau. Obrigado.